Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Há algo de inquietante na casa da Colina Sombria. Não é apenas a arquitetura decadente, com suas paredes mofadas e janelas quebradas. É algo mais profundo, algo que parece se infiltrar no ar, como se a própria casa estivesse viva, respirando em sua escuridão. Foi o que senti na primeira vez em que entrei lá. Nunca imaginei que aquele simples trabalho de restauração, como tantos outros que já havia feito, se transformaria em um pesadelo sem fim. Eu sou um restaurador de antiguidades, especializado em trabalhar em locais históricos, especialmente aqueles que foram abandonados por muito tempo. Quando recebi o pedido para restaurar a casa da Colina Sombria, não sabia o que esperar. O proprietário, um homem idoso e de poucas palavras, me informou que a casa tinha sido abandonada há mais de 30 anos, desde que sua última moradora, uma senhora chamada Dona Eulália, faleceu de forma misteriosa. O edifício estava em ruínas, mas havia algo de imponente nele. As portas pesadas de madeira escura, as colunas ornamentadas, os degraus gastos pelas décadas de desuso, tudo aquilo tinha uma aura de um passado grandioso. E quando entrei pela primeira vez na casa, uma sensação estranha me invadiu. O ar estava denso, como se estivesse carregado de algo mais, algo que não consegui entender. Era como se a casa estivesse me observando, esperando que eu fizesse algo. O primeiro dia foi tranquilo, sem maiores incidentes. Eu fiz o levantamento do trabalho necessário, medi as paredes, inspecionei os pisos e tetos. A casa parecia quieta, como se estivesse adormecida, mas havia algo peculiar nas sombras. Quando o sol começou a se pôr, um arrepio percorreu minha espinha. A escuridão parecia tomar a casa com mais intensidade, e algo me dizia que não deveria passar muito tempo ali à noite. Naquela noite, durante meu descanso na casa, ouvi um som vindo do andar de cima. Não era o rangido normal de uma casa velha. Era mais como passos lentos e pesados, como se alguém estivesse andando pelo corredor escuro do segundo andar. Tentei ignorar, mas o som persistiu, sempre no mesmo ritmo. Quando me levantei para investigar, tudo estava silencioso. Mas uma sensação incômoda permaneceu no ar, e senti que algo estava me vigiando. No segundo dia, decidi começar a trabalhar nas janelas, que estavam parcialmente quebradas. Quando retirei uma das vidraças quebradas, um pedaço de madeira desabou do alto, caindo diretamente sobre meus pés. Surpreso, observei que a madeira estava coberta por estranhas marcas vermelhas, como se algo tivesse arranhado a superfície. Ao olhar mais de perto, percebi que as marcas não eram apenas arranhões. Pareciam desenhos, figuras, como se alguém tivesse feito isso intencionalmente. Esse foi o ponto de virada. Algo estava definitivamente errado com aquela casa. Eu não sabia o que, mas sentia que estava sendo atraído para um mistério cada vez mais profundo. Naquela mesma noite, depois de encontrar aquelas marcas estranhas na madeira, tentei me convencer de que tudo não passava de coincidência. Casas antigas sempre escondem histórias, pensei. Cupins, ferrugem, vandalismo antigo. Mas, mesmo repetindo isso para mim mesmo, algo dentro do meu peito insistia em dizer que eu estava errado. Muito errado. Decidi dormir no andar de baixo, no antigo salão principal, onde havia montado um colchão improvisado. O teto alto fazia qualquer som ecoar de forma estranha. O vento, ao passar pelas frestas das janelas quebradas, produzia um lamento contínuo, quase como um sussurro distante. Por volta das 2 da manhã, acordei com a sensação clara de que não estava sozinho. Não ouvi nada no primeiro instante. Apenas senti. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais frio. Abri os olhos devagar e percebi que a escuridão parecia diferente. Não era apenas ausência de luz. Era uma escuridão espessa, quase palpável. O corredor que levava às escadas estava completamente negro, mesmo com a lua brilhando lá fora. Então ouvi o primeiro estalo. Veio do andar de cima. Um estalo seco, como madeira sendo pressionada por um peso invisível. Em seguida, outro. E mais outro. Passos. Não havia dúvida. Alguém caminhava lentamente pelo corredor superior, exatamente acima de mim. O ritmo era calculado, pausado, como se aquela coisa, seja lá o que fosse, soubesse que eu estava acordado. Meu corpo inteiro ficou rígido. Tentei gritar, mas a voz simplesmente não saiu. O suor escorria pela minha testa enquanto eu contava mentalmente os passos. 1, 2, 3.
Cada um parecia mais próximo do topo da escada. Quando o som parou, um silêncio absoluto tomou conta da casa. Um silêncio tão profundo que meus próprios batimentos cardíacos pareciam ensurdecedores. Foi então que ouvi a respiração. Baixa. Arrastada. Vinda do pé da escada. Criei coragem e me sentei devagar. Não havia ninguém ali. O corredor estava vazio. Mas o ar continuava gelado, e um cheiro estranho tomou conta do ambiente. Algo entre mofo, terra molhada e ferrugem antiga. Passei o resto da noite acordado, sentado contra a parede, sem ousar fechar os olhos. No dia seguinte, resolvi procurar informações sobre a casa. Fui até a cidade mais próxima, uma vila pequena, daquelas onde todos se conhecem. Ao mencionar a casa da Colina Sombria no bar local, o ambiente mudou instantaneamente. As conversas cessaram. Alguns homens abaixaram a cabeça. Uma mulher fez o sinal da cruz. O dono do bar, um senhor de cabelos brancos e olhar cansado, se aproximou e falou em voz baixa. Aquela casa devia continuar vazia. Insisti, dizendo que precisava entender o que havia acontecido ali. Depois de alguns segundos de silêncio, ele começou a contar. Dona Eulália, a última moradora, vivia sozinha desde que o marido e os 2 filhos morreram em um incêndio dentro da própria casa, décadas atrás. O fogo nunca foi explicado. As chamas surgiram do nada, disseram os bombeiros. O curioso é que apenas o quarto das crianças foi destruído. O resto da casa permaneceu praticamente intacto. Após a tragédia, Dona Eulália mudou completamente. Parou de falar com os vizinhos, cobriu as janelas do 2º andar e passou a ser vista andando pela casa à noite, carregando velas e murmurando coisas incompreensíveis. Alguns diziam que ela conversava com alguém que ninguém mais via. Outros afirmavam ouvir gritos vindos da casa, gritos de crianças. O relato final foi o mais perturbador. Quando Dona Eulália morreu, foi encontrada sentada em uma cadeira no corredor do andar superior, olhando fixamente para a parede. Seus olhos estavam abertos, secos, e seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. Na parede à sua frente, havia marcas vermelhas, símbolos estranhos, muito parecidos com aqueles que eu havia visto na madeira da janela. Voltei para casa ao entardecer com um nó no estômago. Cada passo que eu dava parecia mais pesado. Quando entrei, percebi algo diferente. As marcas vermelhas agora estavam em outros lugares também. No chão. Nas portas. Subindo pelas paredes como veias abertas. E o pior, alguém tinha escrito algo no espelho do antigo quarto de Dona Eulália. Com letras tortas, como feitas por mãos trêmulas, lia-se claramente. Eles ainda estão aqui. Meu reflexo no espelho parecia diferente. Por um breve instante, jurei que havia outra pessoa atrás de mim. Uma silhueta pequena. Infantil. Quando me virei, o quarto estava vazio. Mas ouvi uma risada. Uma risada de criança. Aquela risada infantil não soou como algo distante ou imaginado. Ela ecoou dentro do quarto, clara demais para ser fruto do cansaço. Meu corpo reagiu antes da mente. Minhas pernas cederam e precisei me apoiar na parede para não cair. O espelho voltou ao normal, sem palavras, sem marcas. Ainda assim, eu sentia que algo havia mudado. A casa não estava mais apenas me observando. Ela tinha me notado. Passei o resto da tarde andando pelos cômodos, tentando encontrar uma explicação racional para tudo. Cada porta que eu abria parecia revelar um ambiente mais escuro do que deveria, como se a luz tivesse dificuldade de permanecer ali. No 2º andar, percebi que o antigo quarto das crianças permanecia trancado. A fechadura estava enferrujada, mas intacta, diferente das outras portas. Algo me dizia que eu não deveria abrir aquela porta. Justamente por isso, senti que precisava. Usei ferramentas para forçar a fechadura. Assim que a porta cedeu, um ar gelado escapou do quarto, como um suspiro antigo. O ambiente lá dentro estava surpreendentemente preservado. 2 camas pequenas, um armário antigo e brinquedos espalhados pelo chão, cobertos por uma fina camada de poeira. Mas havia algo errado. Os brinquedos estavam organizados em círculos perfeitos, como se alguém tivesse brincado ali recentemente. No centro do quarto, desenhado no chão de madeira, havia o mesmo símbolo vermelho que eu vinha encontrando pela casa. Um símbolo grande, torto, feito com algo que não parecia tinta comum. A cor era escura demais. Opaca. Seca.
Quando me abaixei para observar melhor, ouvi um sussurro bem atrás de mim. Você demorou. Girei o corpo com um sobressalto. O quarto estava vazio. Ainda assim, senti uma presença clara e esmagadora. Minhas orelhas começaram a zunir, e uma pressão estranha tomou conta da minha cabeça. Então, ouvi passos pequenos correndo pelo corredor. Passos de criança. Rápidos. Alegres. Segui o som até o final do corredor, onde ficava o antigo quarto de Dona Eulália. A porta estava aberta. Lá dentro, encontrei algo que não deveria existir. Fotografias espalhadas pelo chão, amareladas pelo tempo. Em todas elas, aparecia Dona Eulália ao lado dos filhos. Mas conforme as fotos avançavam, algo mudava. As crianças pareciam cada vez mais borradas, distorcidas, como se estivessem sendo apagadas da realidade. Na última foto, Dona Eulália aparecia sozinha, sorrindo para a câmera, enquanto duas sombras infantis se projetavam atrás dela, grudadas em suas costas. Na parede, acima da cama, havia frases rabiscadas, escritas com diferentes caligrafias. Ela prometeu. Ela mentiu. Ela nos deixou. O chão começou a render. Não como madeira velha, mas como algo se movendo por baixo dele. Ouvi batidas vindas das paredes, de dentro para fora. A casa estava viva. Eu sentia isso agora. As luzes que eu havia instalado começaram a piscar, até se apagarem completamente. No escuro absoluto, senti mãos pequenas tocarem minhas pernas. Não eram agressivas. Eram suplicantes. Tremiam. Ouvi choros baixos, misturados a uma voz feminina distante, repetindo sem parar. Perdão, perdão, perdão. Quando consegui acender a lanterna, não havia mais ninguém ali. Mas marcas de mãos infantis cobriam minhas calças, impressas com aquela substância vermelha. Entendi, naquele momento, que Dona Eulália havia feito algo terrível. Algo que prendeu aquelas crianças ali. Algo que transformou a casa em uma prisão. E eu havia acabado de entrar no meio disso. Desci as escadas correndo, decidido a ir embora imediatamente. Mas a porta da frente estava trancada. As janelas haviam se fechado sozinhas. A casa estalava e gemia ao meu redor, como se estivesse se ajustando, se fechando. No silêncio que se seguiu, ouvi novamente a risada infantil. Mas desta vez, ela veio de dentro da minha cabeça. A risada dentro da minha cabeça não cessava. Não era alta, nem histérica. Era suave, quase brincalhona, como se aquelas crianças estivessem se divertindo com o meu desespero. Levei as mãos à cabeça e gritei para que parassem, mas minha própria voz soou distante, abafada pelas paredes que pareciam se aproximar lentamente. A casa rangia em um ritmo estranho, como um coração antigo batendo fora de compasso. Cada estalo vinha acompanhado de uma sensação de aperto no peito, como se algo sugasse o ar dos meus pulmões. Tentei forçar a porta da frente novamente. Inútil. A madeira parecia sólida demais, pesada demais, como se tivesse se fundido com a própria estrutura da casa. Foi então que ouvi a voz de Dona Eulália. Você não devia ter mexido no quarto deles. A voz vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Grave, cansada, carregada de culpa. O corredor à minha frente escureceu ainda mais, e uma silhueta começou a se formar no topo da escada. Era uma mulher idosa, encurvada, usando um vestido antigo, com os cabelos longos e desgrenhados cobrindo parcialmente o rosto. Cada degrau que ela descia parecia envelhecer a casa mais um pouco. A madeira apodrecia sob seus pés, e um cheiro forte de fumaça tomou conta do ambiente. Vi chamas surgirem nas paredes por alguns segundos, como ecos do incêndio que havia matado as crianças. Eles estavam sofrendo, continuou a voz. O fogo não os levou rápido. Eles chamavam por mim, e eu não consegui salvar. A figura parou no último degrau. Quando ergueu o rosto, vi seus olhos, negros, fundos, sem reflexo algum. Não eram olhos de alguém que morreu em paz. Eram olhos presos em um instante eterno de horror. Eu fiz um acordo, ela disse. Prometeram que eles ficariam comigo. Que nunca mais estariam sozinhos. As paredes do salão começaram a se cobrir com os símbolos vermelhos. Eles pulsavam, como feridas abertas. O chão tremeu, e ouvi novamente os choros infantis, agora mais altos, mais próximos. Não eram apenas dois. Havia mais vozes. Muitas mais.
Mas o acordo precisava de continuidade. Ela completou, aproximando-se. A casa precisa de alguém vivo para manter as portas fechadas. Senti algo me puxar pelos pés. Caí com força no chão e fui arrastado alguns centímetros em direção ao corredor. Mãos pequenas surgiam do assoalho, atravessando a madeira como se fosse água. Elas me seguravam com força surpreendente. Não! Gritei, tentando me soltar. Eu não pertenço a este lugar. Dona Eulália inclinou a cabeça, como se sentisse pena. Nenhum de nós pertenceu, respondeu. Apenas ficamos. As mãos soltaram minhas pernas de repente. O silêncio caiu como um peso esmagador. A figura da velha começou a se desfazer, como fumaça levada pelo vento. Antes de desaparecer completamente, ela sussurrou. Se quiser sair, termine o que eu comecei. O chão do salão se abriu com um estrondo. Uma passagem oculta surgiu, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão absoluta. O ar que vinha de lá era ainda mais frio, carregado de cinzas e desespero. Eu sabia, no fundo da alma, que aquela era a única saída. Descer significava encarar a verdade. Subir, já não era mais uma opção. Respirei fundo, reuni a pouca coragem que ainda me restava e coloquei o pé no primeiro degrau. Atrás de mim, a porta da frente se abriu sozinha. Mas eu não me virei. Cada degrau que eu descia parecia me afastar do mundo real. A escada era estreita, irregular, como se tivesse sido escavada à força sob a casa. As paredes de terra úmida estavam cobertas por marcas de unhas, dezenas delas, sobrepostas, profundas demais para terem sido feitas por mãos humanas. O ar ficava mais pesado a cada passo, dificultando a respiração. A lanterna tremia em minha mão. Sua luz mal conseguia avançar alguns metros à frente, sendo engolida pela escuridão. O silêncio ali embaixo era absoluto, quebrado apenas pelo som da minha própria respiração e por um estalar distante, como madeira queimando lentamente. Quando cheguei ao final da escada, encontrei um cômodo amplo, de teto baixo, sustentado por vigas antigas e enegrecidas pelo fogo. No centro, havia um círculo desenhado no chão com o mesmo símbolo vermelho que agora eu reconhecia como sangue seco, misturado a cinzas. Velas derretidas estavam espalhadas ao redor, algumas ainda presas em castiçais enferrujados. Nas paredes, nomes estavam gravados. Centenas deles. Homens, mulheres, crianças. Alguns eram recentes demais para aquele lugar esquecido. Toquei um dos nomes e senti um choque gelado percorrer meu braço. Ao fazer isso, imagens invadiram minha mente. Vi Dona Eulália ajoelhada naquele mesmo círculo, chorando, com as mãos sujas de sangue. Vi as sombras se formando ao seu redor, figuras altas, distorcidas, sem rosto. Ouvi a proposta sussurrada no escuro: eles ficam, se você ficar também. Mas ela não ficou. Acordei do transe com um grito distante, ecoando pelo porão. Um grito que reconheci imediatamente como sendo o meu próprio, vindo de algum outro momento, preso nas paredes daquele lugar. Entendi então que a casa não prendia apenas corpos. Prendia instantes. Emoções. Almas em repetição eterna. O chão começou a vibrar. Do círculo, sombras infantis começaram a surgir lentamente. Duas delas se destacaram, mais definidas. Eram as crianças de Dona Eulália. Seus rostos estavam queimados, deformados, mas os olhos ainda eram de crianças assustadas. Você pode nos soltar? Disseram em uníssono. Como? Perguntei, com a voz falhando. As sombras apontaram para o círculo. Alguém precisa ficar no lugar dela. Meu estômago se revirou. A compreensão veio como uma lâmina. Dona Eulália havia tentado escapar do acordo, abandonando a casa e deixando o pacto incompleto. Desde então, a casa chamava. Atraía pessoas sensíveis, solitárias, quebradas. Pessoas como eu. O símbolo no chão começou a brilhar, pulsando em vermelho escuro. Senti algo me puxar novamente, mas agora de dentro do peito, como se meu próprio coração estivesse sendo chamado para aquele círculo. Lá em cima, ouvi a porta da frente bater com força. A casa havia decidido. Corri de volta para a escada, mas ela já não existia. No lugar, havia apenas uma parede de terra compacta, fresca, como se tivesse acabado de ser selada. As vozes infantis começaram a chorar, desesperadas. Não fuja, imploravam. Se você for embora, ficamos aqui para sempre.
Caí de joelhos no chão frio. Eu não era um herói. Não era um salvador. Mas também não conseguia condenar aquelas crianças a uma eternidade de sofrimento. O círculo me aguardava, silencioso, paciente. Quando me levantei e dei o primeiro passo em sua direção, a casa inteira suspirou. Como se estivesse aliviada. Fiquei parado à beira do círculo por um tempo que não sei medir. Ali embaixo, o tempo não seguia as regras normais. Cada segundo parecia se esticar como uma eternidade silenciosa. As sombras das crianças me observavam, imóveis, cheias de expectativa e medo. Não havia ameaça nelas. Apenas cansaço. Um cansaço antigo demais para pertencer a algo tão jovem. Ajoelhei-me dentro do círculo. No instante em que meu joelho tocou o símbolo, uma dor lancinante atravessou meu corpo inteiro. Não era uma dor física comum. Era como se cada lembrança ruim que eu já tive estivesse sendo arrancada de minha força. Fracassos, culpas, perdas, arrependimentos, tudo veio à tona de uma vez só. Gritei, mas o som morreu antes de alcançar qualquer lugar. As paredes do porão desapareceram. Passei a ver a casa como ela realmente era. Vi a colina sombria antes da construção, quando ali já existia algo antigo, algo faminto, esperando ser nomeado. Vi a casa ser erguida não sobre fundações, mas sobre promessas quebradas. Vi cada pessoa que passou por ali ao longo das décadas, curiosos, moradores, invasores. Todos deixaram algo de si. Alguns deixaram tudo. Vi Dona Eulália novamente. Jovem. Desesperada. Vi o momento exato em que ela escolheu o pacto. Ela não queria poder. Não queria riqueza. Queria silêncio. Queria que as vozes parassem. Queria fingir que ainda era uma mãe. Mas pactos não concedem desejos. Eles cobram. Senti mãos tocarem meu peito, atravessando minha carne sem dor. Algo foi arrancado de mim. Meu nome. Minha história. Minha identidade. Tudo começou a se dissolver, como fumaça. As sombras das crianças começaram a mudar. Seus corpos queimados se reconstruíam lentamente. Seus rostos voltavam ao que deveriam ter sido. Obrigado, sussurraram. O círculo se apagou. Quando dei por mim, estava sentado na antiga cadeira do corredor do segundo andar. A mesma onde Dona Eulália havia sido encontrada anos antes. A casa estava silenciosa. Estranhamente tranquila. O sol entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira no ar. Não havia símbolos nas paredes. Não havia vozes. Não havia risadas. Eu tentei me levantar. Não consegui. Meu corpo estava ali, mas não me obedecia mais. Ao olhar para minhas mãos, percebi que estavam escuras, translúcidas, como sombras mal definidas. Não senti pânico. Apenas compreensão. A casa não queria vítimas. Queria guardiões. Dias depois, ou anos, não sei, ouvi pessoas entrarem. Vozes distantes. Um corretor mostrando o imóvel para possíveis compradores. Eles comentavam como a casa parecia mais leve, menos opressiva. Disseram que o lugar finalmente estava pronto para ser habitado novamente. Quando passaram pelo corredor, senti o impulso de avisá-los. De gritar. De mandar que fossem embora. Mas não fiz nada. A casa não permitiu. Hoje, a casa da Colina Sombria não é mais considerada mal assombrada. Famílias vivem ali. Crianças brincam nos corredores. À noite, às vezes, eu caminho silenciosamente pela casa, garantindo que nada antigo desperte novamente sob o solo. Às vezes, ouço risadas infantis. Mas agora, elas soam livres. E eu fico. Porque alguém sempre precisa ficar. Relato 2. Nunca acreditei que uma casa pudesse adoecer. Pessoas adoecem. Animais adoecem. Lugares, no máximo, se deterioram. Foi isso que pensei quando comprei aquela casa antiga no interior, afastada da estrada principal, cercada por árvores altas demais e silêncio demais. O preço era baixo, quase ofensivo, mas o corretor garantiu que o motivo era simples. Ninguém queria morar tão longe da cidade. Mentira. Eu descobriria isso tarde demais. A casa havia pertencido a uma única família por mais de 70 anos. 3 gerações nasceram, viveram e morreram ali. Nenhuma venda anterior. Nenhuma reforma significativa. As paredes grossas, amareladas pelo tempo, pareciam guardar histórias demais para um lugar só. Ainda assim,
Quando entrei pela primeira vez, senti algo próximo de conforto. Como se a casa estivesse me reconhecendo. O primeiro detalhe estranho foi o relógio. Havia um relógio de parede antigo na sala principal, daqueles de pêndulo, pesado, de madeira escura. O corretor afirmou que ele não funcionava há décadas. No entanto, no exato momento em que atravessei a porta, o relógio começou a bater. Uma batida seca. Depois outra. Pontual. Precisa. Olhei para o corretor, que empalideceu. Ele nunca fez isso antes, murmurou. Ignorei. Comprei a casa naquela mesma semana. Na primeira noite, percebi que o silêncio ali não era natural. Não havia grilos, vento, nem o som distante de carros. Apenas o tic-tac constante do relógio, ecoando pela casa inteira, como um coração mecânico marcando um tempo que não era o meu. Fui dormir no quarto principal, no andar de cima. Sonhei que acordava várias vezes durante a noite, sempre com a sensação de estar atrasado para algo muito importante. Quando finalmente despertei de verdade, o relógio marcava 3h17. Levantei para beber água. Ao passar pelo corredor, notei algo impossível. A luz do sol entrava pelas janelas. Era manhã. Olhei novamente para o relógio. 3h17. Desci as escadas correndo. A cozinha estava iluminada como se fosse meio-dia. O cheiro de café fresco pairava no ar. Sobre a mesa, havia uma xícara fumegante. Alô? Chamei. Nenhuma resposta. Quando toquei a xícara, ela estava quente. O relógio bateu mais uma vez. E tudo escureceu. As janelas voltaram à noite. A xícara desapareceu. O cheiro sumiu. Restou apenas o som do pêndulo balançando, mais rápido agora. Naquele instante, compreendi uma coisa essencial. O tempo naquela casa não seguia em linha reta. E eu havia acabado de entrar no meio dele. Depois daquele primeiro episódio, tentei me convencer de que tudo não passava de um sonho vívido. Estresse, mudança brusca, cansaço acumulado. Qualquer explicação era melhor do que admitir que algo impossível estava acontecendo. Ainda assim, comecei a anotar os horários em um caderno, como se registrar o tempo pudesse me manter ancorado na realidade. Não funcionou. Na segunda noite, acordei com o som de passos no corredor. Não eram apressados, nem pesados. Eram passos tranquilos, familiares, como os de alguém que conhece bem o caminho que percorre. Abri a porta do quarto e vi uma mulher atravessando o corredor. Usava um vestido antigo, claro, com o cabelo preso em um coque baixo. Ela passou por mim sem sequer notar minha presença. Seguia até a escada. Ela desceu calmamente, atravessou a sala e sentou-se à mesa da cozinha. Pegou uma xícara invisível e levou à boca, suspirando satisfeita. O café esfriou rápido hoje, murmurou. O relógio bateu. A mulher desapareceu diante dos meus olhos, como fumaça sendo sugada pelo ar. O cheiro de café ficou. O relógio marcava 6h42. Meu celular, no entanto, indicava 2h11 da madrugada. Comecei a pesquisar sobre a antiga família que morou ali. Descobri que a mulher do corredor se chamava Helena, a primeira dona da casa. Morreu aos 42 anos, vítima de uma febre repentina. Segundo os relatos, ela tinha o hábito de acordar cedo todos os dias para preparar café para o marido. A casa não estava mostrando fantasmas. Estava repetindo rotinas. Dias depois, o fenômeno se intensificou. Passei a ouvir risadas infantis vindas do quintal em plena madrugada. Ao espiar pela janela, via duas crianças correndo entre as árvores, brincando de algo que só elas pareciam entender. Quando o relógio batia, elas sumiam, deixando marcas de pés na terra úmida. Comecei a encontrar objetos fora do lugar. Brinquedos antigos sobre a escada, roupas dobradas na cama, pratos sujos na pia que eu não havia usado. A casa seguia um roteiro próprio, independente da minha presença. O pior veio quando percebi que eu também estava começando a ser incluído nesses ciclos. Certa manhã, acordei vestido com roupas que não lembrava de ter colocado. Havia uma anotação no caderno que eu não reconhecia como minha letra. Não esqueça de fechar as janelas antes de escurecer. O relógio passou a atrasar e adiantar sem padrão algum. Às vezes batia horas que não existiam. 13, 17, 0. Conversei com um vizinho distante, um senhor que morava a quase 1 quilômetro da casa. Quando mencionei o endereço,
ele ficou em silêncio por um longo tempo. Aquela casa prende o que não foi concluído, disse por fim. As pessoas que viveram lá, nenhuma foi embora pronta. Perguntei o que ele queria dizer. Ele apenas respondeu: fique tempo demais ali, e a casa termina você no lugar delas. Naquela noite, o relógio parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti um vazio estranho, como se algo essencial tivesse deixado de existir. Quando o pêndulo voltou a se mover, percebi que o reflexo no espelho da sala estava errado. Eu estava mais velho. Pouco, mas claramente mais velho. E o relógio marcava o dia da minha morte. Passei longos minutos encarando o relógio, tentando compreender o que via. A data gravada ali não fazia sentido. Era um dia que ainda não existia para mim. Pelo menos, não deveria existir. O ano estava correto. O mês também. Mas o dia, aquele dia estava marcado como o fim. Toquei o vidro do relógio e senti um frio intenso subir pelo braço. O pêndulo parou novamente, como se reagisse ao meu toque. No reflexo do vidro, meu rosto parecia levemente diferente. Linhas finas ao redor dos olhos. Um cansaço profundo que eu não lembrava de ter acumulado. Corri até o banheiro e me olhei no espelho. A mudança era sutil, mas real. Eu havia envelhecido alguns anos em uma única noite. A casa estava me usando como usará os outros. Decidi vasculhar o sótão, um lugar que eu vinha evitando desde o primeiro dia. A escada rangia de forma irregular, e o ar lá em cima era mais pesado, carregado de poeira antiga e memórias esquecidas. Encontrei caixas empilhadas, todas etiquetadas com datas diferentes. Não eram anos comuns. Algumas datas se repetiam. Outras simplesmente não existiam no calendário. Dentro das caixas, havia diários. Li o primeiro com mãos trêmulas. Pertencia ao marido de Helena. Ele descrevia a rotina da casa, dia após dia, sempre igual. Café às 6h42. Almoço ao meio-dia. Silêncio às 17h13. O diário terminava abruptamente com uma frase escrita várias vezes, cada vez mais torta. O dia não acaba. Outro diário era de um dos filhos do casal. Ele relatava brincadeiras no quintal, risadas, mas também mencionava ficar preso no mesmo dia e ver mamãe repetir tudo. A última página continha apenas um desenho, a casa, cercada por relógios sem ponteiros. Entendi, então, o que acontecia ali. A casa não guardava espíritos conscientes. Guardava momentos quebrados. Fragmentos de vidas interrompidas antes de se completarem. E para se manter funcionando, precisava de algo novo para registrar. Precisava de mim. As manifestações ficaram mais agressivas depois disso. As portas começaram a se fechar sozinhas, sempre no mesmo horário. As janelas se trancavam ao anoitecer, como se obedecessem àquela anotação que eu não lembrava de ter escrito. Às vezes, eu acordava no meio de uma ação que não havia iniciado, sentado à mesa, segurando uma xícara vazia, em pé no quintal, olhando as árvores, diante do relógio, com a mão erguida, pronto para ajustá-lo. Eu estava perdendo pedaços do meu tempo. Certa madrugada, encontrei Helena novamente. Desta vez, ela me encarou. Seus olhos estavam vazios, presos em uma expressão de cansaço eterno. Você também está atrasado, disse ela. Sempre estamos. Perguntei como sair dali. Ela apontou para o relógio. Termine o que começou, sussurrou. Quando tentei tocá-la, Helena se desfez em poeira fina, que caiu lentamente no chão e desapareceu antes de tocar o piso. Naquele instante, o relógio começou a bater sem parar. Cada batida envelhecia a casa, escurecendo as paredes, aprofundando rachaduras, tornando o ar mais denso. Senti meu corpo enfraquecer, como se anos passassem em segundos. Compreendi, enfim, que a casa não queria me matar. Queria que eu ficasse. Queria que eu fosse o próximo a marcar as horas que não levam a lugar nenhum. E eu precisava decidir rápido. Porque o relógio já estava adiantando. A decisão de tentar quebrar o ciclo não veio acompanhada de coragem, mas de exaustão. Eu já não sabia mais quantos dias havia passado ali. Meu corpo sentia o peso de anos que não vivi conscientemente. Meus ossos doíam ao acordar, e às vezes minhas mãos tremiam como as de alguém muito mais velho. Comecei pelo relógio. Ele era o coração da casa, disso eu tinha certeza. Não importava onde eu estivesse, sempre conseguia ouvir seu tic-tac, mesmo quando estava parado.
Subi numa cadeira e tentei arrancá-lo da parede. No momento em que toquei na madeira, a casa inteira reagiu. As paredes vibraram. As janelas bateram ao mesmo tempo. O som do pêndulo se acelerou até virar um zumbido ensurdecedor. Fui arremessado para trás e caí no chão, sentindo o impacto atravessar meu corpo como se eu tivesse caído de uma grande altura. Quando consegui me levantar, não estava mais na sala. Estava sentado à mesa da cozinha. À minha frente, Helena mexia algo em uma panela invisível. As crianças riam no quintal. O sol entrava pela janela no mesmo ângulo exato que eu já tinha visto antes. O relógio marcava 6h42. Não faça isso, disse Helena, sem me olhar. Sempre dá errado. Isso não é real, respondi, com a voz falhando. Vocês não são reais. Ela finalmente me encarou. Seus olhos não tinham raiva. Tinham pena. Real é aquilo que se repete, disse. O resto passa. Levantei-me e atravessei a cozinha. As crianças pararam de rir e me observaram em silêncio. Seus rostos começaram a se distorcer lentamente, como se o tempo estivesse puxando suas feições para direções diferentes. Nós esquecemos como foi terminar, disse um deles. Você lembra? O relógio bateu. Tudo se partiu como vidro. Voltei à sala, deitado no chão, com o relógio ainda intacto na parede. Meu corpo estava ainda mais pesado. Corri até o espelho e quase não me reconheci. Meu cabelo estava grisalho nas têmporas. Minha pele, flácida. A casa estava me envelhecendo como punição. Entendi que destruir o relógio não era suficiente. Era preciso parar o tempo ali dentro. Passei a noite inteira acordado, esperando o momento exato em que o relógio parava antes de reiniciar outro ciclo. Quando o pêndulo finalmente desacelerou, corri até ele e segurei o peso com as duas mãos. O silêncio caiu de forma abrupta, quase dolorosa. A casa começou a se apagar. As paredes perderam cor. Os móveis ficaram translúcidos. Ouvi gritos distantes, não de dor, mas de pânico. As rotinas estavam sendo interrompidas. As memórias estavam se desfazendo. Helena apareceu pela última vez, agora muito mais velha, quase irreconhecível. Se você parar isso, nós acabamos, disse ela. Vocês já acabaram, respondi, com lágrimas nos olhos. Só não perceberam. O relógio estalou. O pêndulo quebrou em minhas mãos. E o tempo finalmente caiu. Quando o pêndulo se partiu, não houve explosão nem clarão. Houve vazio. Um vazio absoluto, pesado, que engoliu todos os sons. Não senti mais o chão sob meus pés, nem o ar entrando nos pulmões. Era como se eu tivesse sido arrancado da sequência normal da existência e colocado entre dois instantes que não se conectavam. Vi a casa inteira se dobrar sobre si mesma. As paredes se desfaziam em camadas, revelando versões antigas do mesmo cômodo. A sala recém-construída, depois envelhecida, depois rachada, depois abandonada. Todas existindo ao mesmo tempo. Vi Helena jovem, depois velha, depois apenas uma silhueta repetindo gestos sem saber porquê. Vi as crianças correndo, parando, olhando ao redor confusas, como se tivessem acabado de acordar de um sonho longo demais. Está doendo, ouvi uma das vozes infantis dizer, não para mim, mas para o próprio tempo. Então tudo caiu. Acordei do lado de fora da casa, deitado na grama alta, sob um céu cinzento. A porta da frente estava fechada. Silenciosa. Nenhum tic-tac. Nenhum eco. Nenhuma sensação de ser observado. Meu corpo estava fraco, mas estranhamente leve. Levantei com dificuldade e olhei para minhas mãos. Eram velhas. Não apenas alguns anos. Décadas. A pele enrugada, manchada. Meus reflexos na janela mostravam um homem que eu não reconhecia. Cabelos brancos, postura curvada, olhos cansados demais para alguém que entrou naquela casa poucos meses antes. O tempo que eu havia interrompido não desapareceu. Ele passou por mim. A casa estava vazia. De verdade. As janelas empoeiradas, o interior imóvel, morto como qualquer construção abandonada. Nenhum sinal de Helena. Nenhum rastro das crianças. Nenhum objeto fora do lugar. O relógio ainda estava na parede, mas quebrado, parado para sempre em 6h42. Fui levado ao hospital da cidade. Ninguém acreditou na minha história. Disseram que eu devia ter sofrido um surto, que fiquei perdido por anos,
vivendo como um ermitão. Para eles, eu havia desaparecido por 32 anos. Para mim, não haviam passado nem 3 meses. Nunca mais voltei àquela casa. Soube, tempos depois, que ela foi demolida. No lugar, construíram outra, moderna, clara, cheia de janelas. As pessoas dizem que o local é tranquilo, agradável. Mas há um detalhe curioso. Todos os relógios instalados naquela nova casa quebram exatamente às 6h42. Sempre. E, às vezes, quem mora lá jura sentir uma estranha pressa sem motivo. Uma sensação constante de atraso. Como se algo importante tivesse sido esquecido, em algum momento que nunca terminou direito. Relato 3. Existem casas que rangem. Outras estalam. Algumas choram quando o vento passa por elas. Mas a casa para onde me mudei fazia algo diferente. Ela escutava. Eu percebi isso na primeira semana, quando ouvi meu nome pela primeira vez. Não foi um grito, nem um chamado claro. Foi um sussurro, baixo demais para ser identificado com precisão, como se alguém estivesse testando o som da minha identidade dentro da própria boca. Marcos? Levantei da cama num sobressalto, o coração disparado. O quarto estava escuro, silencioso. Meu cachorro, Thor, dormia no chão, tranquilo demais para alguém que deveria ter reagido a qualquer som estranho. Olhei o relógio, 2h58. Deve ter sido sonho, murmurei. Não foi. A casa ficava na periferia de uma cidade pequena, quase rural. Construção antiga, mas bem conservada. O aluguel era absurdamente barato, e a imobiliária não fez muitas perguntas. Apenas pediu que eu não mexesse em certas coisas antigas que haviam sido deixadas pelos antigos moradores. Havia um detalhe curioso, ninguém soube me dizer quem foram esses moradores. Na segunda noite, ouvi novamente. Marcos. Desta vez, veio da cozinha. Desci devagar, com cuidado para não fazer barulho. A luz estava apagada, mas a lua iluminava parcialmente o ambiente pela janela. Não havia ninguém ali. Ainda assim, senti uma presença clara, quase educada, aguardando minha atenção. Tem alguém aí? Perguntei. O silêncio respondeu. Mas, quando voltei para o quarto, notei algo que me gelou o sangue. Meu nome estava escrito na poeira do corredor, em letras tortas, como se alguém ainda estivesse aprendendo a escrever. M. A. R. C. O. S. Passei o dedo por cima. A poeira se espalhou facilmente. Nada além disso aconteceu naquela noite. Nos dias seguintes, a casa começou a repetir pequenas coisas sobre mim. Um hábito aqui, outro ali. A cafeteira ligava sozinha exatamente no horário em que eu costumava acordar. O rádio antigo da sala tocava músicas que eu ouvia na adolescência. O espelho do banheiro, às vezes, embaçava apenas o suficiente para revelar palavras curtas. Você voltou. Eu lembro. Comecei a pesquisar o histórico do lugar. Descobri que a casa havia tido vários inquilinos, mas nenhum ficava mais de alguns meses. Não havia registros de mortes violentas, incêndios ou crimes. Apenas desistências repentinas. Pessoas que simplesmente iam embora sem explicação. Na quinta noite, a casa falou meu nome claramente. Não em um sussurro. Em uma voz completa. Marcos. Veio de trás de mim. Virei-me num impulso, esperando encontrar alguém parado atrás de mim. Não havia ninguém. Ainda assim, tive a sensação clara de que aquela voz não vinha de um ponto fixo da casa. Ela parecia ter ecoado de dentro das paredes, como se o próprio espaço tivesse aprendido a falar. Thor finalmente reagiu. Meu cachorro se levantou, rosnando baixo, com os pelos eriçados. Ele encarava o corredor, exatamente o ponto onde meu nome havia sido escrito na poeira noites antes. Aquilo me deu um frio na espinha maior do que qualquer manifestação anterior. Se o animal sentia, então não era imaginação. Na manhã seguinte, encontrei algo novo, uma folha de papel sobre a mesa da cozinha. Não lembrava de tê-la deixado ali. Estava limpa, exceto por uma única frase escrita com letra irregular, quase infantil. Você fala muito quando está sozinho. Meu estômago revirou. Era verdade. Eu tinha o hábito de falar sozinho, comentar pensamentos em voz alta quando achava que ninguém estava por perto. Algo que nunca contei a ninguém. Passei a testar a casa. De propósito, comecei a mudar pequenas rotinas. Acordava mais cedo.
Tomava café em silêncio. Deixava o rádio desligado. A casa reagia com atraso, como alguém tentando acompanhar uma conversa difícil. A cafeteira ainda ligava sozinha, mas no horário antigo. O rádio tocava músicas erradas. Era como se ela estivesse confusa. À noite, ouvi passos no meu quarto. Lentos. Cuidadosos. Como se alguém estivesse aprendendo a andar sem fazer barulho. Não faça isso, falei em voz alta, sem saber para quem. Não é seu lugar. O silêncio durou alguns segundos. Então a casa respondeu. Nosso lugar. A palavra saiu arrastada, imperfeita, como se ainda estivesse sendo treinada. Thor começou a latir desesperadamente, correndo até a porta e arranhando a madeira com força. Quando abri, ele saiu disparado para o quintal e não quis voltar por nada naquela noite. Passei a notar mudanças sutis na estrutura da casa. Portas que rangiam de forma diferente, como se testassem novos sons. Degraus que estalavam apenas quando eu pisava neles. O banheiro exalava o mesmo cheiro do sabonete que eu usava na casa da minha infância. A casa não estava me assustando. Estava se moldando. Decidi confrontar a imobiliária. O atendente ficou visivelmente desconfortável quando mencionei as vozes. Disse apenas que o imóvel tinha histórico de apego e que alguns inquilinos relatavam sensações de familiaridade excessiva. Familiaridade não aprende seu nome, respondi. Naquela noite, encontrei o porão aberto. Eu nunca havia entrado lá. A porta sempre estivera trancada. Desci alguns degraus e senti um cheiro forte de mofo e algo mais, algo vivo. No fundo, à luz fraca da lâmpada, vi dezenas de nomes escritos nas paredes. Uns riscados. Outros sobrepostos. Todos nomes próprios. No centro, um espaço vazio. Do tamanho exato do meu nome. Quando subi correndo, ouvi a casa dizer, com uma voz muito parecida com a minha. Falta você. Depois de ver aquele espaço vazio no porão, não consegui mais fingir normalidade. A casa não estava tentando me assustar para que eu fosse embora. Estava fazendo exatamente o oposto. Estava me integrando. Cada detalhe aprendido, cada palavra repetida, era uma camada a mais de algo que ela construía com base em mim. Passei a dormir mal. Quando finalmente pegava no sono, sonhava que acordava em outros quartos da casa, em épocas diferentes. Às vezes eu me via mais jovem, sentado no chão da sala, falando sozinho. Em outras, mais velho, parado diante da mesma parede do porão, escrevendo nomes que eu não reconhecia. Acordava sempre com a sensação de que tinha esquecido algo importante, como um nome que estava na ponta da língua. Thor não entrava mais em casa. Chorava do lado de fora, mesmo com chuva ou frio. Quando tentei forçá-lo a entrar, ele mordeu minha mão, coisa que nunca tinha feito antes. Aquilo foi o sinal mais claro de que eu estava ficando onde não deveria. Na terceira semana, a casa começou a responder antes que eu falasse. Eu pensava em água, e a torneira pingava. Pensava em luz, e a lâmpada piscava. Era sutil, mas constante. Como se ela estivesse lendo não apenas meus hábitos, mas meus impulsos mais básicos. Você está me copiando, falei, em voz alta, parado no meio da sala. A resposta veio imediatamente, com minha própria entonação, meu próprio ritmo. Estou aprendendo. As paredes do corredor começaram a exibir novas marcas, como riscos feitos por unha. Não eram aleatórios. Formavam letras. Palavras incompletas. Frases mal construídas. Você dorme. Você anda. Você fica. Entrei novamente no porão, agora com uma lanterna. Consegui ler alguns dos nomes antigos. Muitos estavam borrados, como se o tempo tivesse apagado as letras. Outros ainda estavam nítidos. Ao lado de alguns, havia datas. Percebi que cada nome permanecia legível por alguns meses, até desaparecer por completo. Como se fosse esquecido. Como se tivesse sido absorvido. No fundo do porão, encontrei algo que não estava lá antes, um espelho antigo, apoiado contra a parede. Quando me aproximei, vi meu reflexo, mas ele se mexia com atraso. Um atraso pequeno, quase imperceptível. Quando levantei a mão, o reflexo demorou um segundo a copiar. Ainda não, disse a casa, usando minha voz. Falta pouco. Naquela noite, ouvi alguém caminhar pelo quintal. Abri a janela e vi uma silhueta parada perto do portão. Era eu.
Ou algo muito parecido comigo. A mesma altura. A mesma postura. Mas o movimento era errado, como se estivesse sendo ensaiado. Você pode ir, disse a coisa, com minha voz perfeita agora. Eu fico. Entendi, então, o destino dos outros. Eles não desapareceram. Foram substituídos. E a casa precisava apenas aprender meu nome por completo para terminar o processo. Arrumei minhas coisas às pressas, sem planejamento algum. Joguei roupas em uma mochila, peguei documentos, chaves, carteira. Não desliguei luzes. Não fechei portas. Eu só precisava sair dali antes que a casa terminasse o que estava fazendo comigo. Quando coloquei a mão na maçaneta da porta da frente, ouvi minha voz atrás de mim. Você esqueceu algo. Não me virei. Não vou ficar, respondi. Você não pode me obrigar. A casa riu. Um som estranho, fragmentado, como várias tentativas de riso misturadas. Todos dizem isso. Girei a maçaneta. A porta não abriu. Ouvi passos vindo do corredor. Lentamente. Deliberadamente. Cada passo tinha o peso exato do meu próprio caminhar. O som da minha respiração ecoava fora de sincronia com a do outro lado. Corri para o quintal pelos fundos. A porta se abriu facilmente, como se a casa quisesse testar até onde eu iria. Thor latia desesperado do lado de fora, girando em círculos. Quando me viu, correu em minha direção, mas parou abruptamente. Ele olhava para trás de mim. Segui seu olhar. A coisa que parecia comigo estava parada na soleira da porta. Agora era quase perfeita. O rosto ainda rígido, os olhos vazios demais, mas a postura era minha. Ela respirava. Piscava. Você não pode sair inteiro, disse. Um de nós precisa ficar. Corri. Não olhei para trás. Pulei o portão e continuei correndo pela rua de terra até sentir os pulmões queimarem. Só parei quando cheguei à estrada principal. Passei a noite em um hotel barato. Não dormi. Toda vez que fechava os olhos, sentia algo tentando completar frases na minha cabeça. Pela manhã, fui direto à polícia. Contei tudo, omitindo apenas a parte mais absurda. Disseram que eu devia ter tido um surto, sugeriram ajuda médica. Quando voltei a casa com um oficial, tudo estava normal. Limpa. Silenciosa. Vazia. Nenhum nome nas paredes. Nenhum porão aberto. Nenhum espelho. Mas havia uma coisa nova. Uma foto emoldurada sobre a estante da sala. Era uma foto minha. Eu estava sentado no sofá, olhando para a câmera, sorrindo de um jeito que nunca sorri na vida. Atrás da foto, escrito à mão. Aprendido. Senti algo se soltar dentro de mim. Como se uma parte tivesse ficado ali. Saí daquela casa no mesmo dia. Não discuti. Não tentei recuperar nada que havia ficado para trás. Deixei roupas, móveis, lembranças. Tudo parecia irrelevante diante da sensação de que algo essencial havia sido arrancado de mim com extrema delicadeza, como quem remove um órgão sem deixar cicatriz aparente. Nos primeiros dias longe dali, achei que o pior tinha passado. Consegui dormir. Thor voltou a se comportar normalmente, embora nunca mais tenha entrado em uma casa sem cheirar cada canto primeiro. Mudei de cidade. Troquei de número. Evitei qualquer lugar antigo demais. Mas logo percebi que a casa não tinha ficado totalmente para trás. Comecei a esquecer pequenas coisas. Palavras simples, nomes de pessoas próximas, detalhes da minha infância. Não era esquecimento comum. Era como se essas informações nunca tivessem sido minhas por completo. Como se alguém tivesse aprendido aquilo antes de mim, e ficado com a versão original. Às vezes, ao falar, minha voz saía levemente diferente. A entonação errava sílabas. Pessoas perguntavam se eu estava doente. Outras diziam que eu parecia menos presente. Certa noite, acordei falando sozinho. Ainda não está perfeito, eu disse, sem saber porquê. O espelho do banheiro embaçou lentamente. Por um instante, vi letras se formando na superfície. Quase. Nunca mais voltei àquela cidade. Mas, meses depois, encontrei algo que confirmou meu medo mais profundo. Recebi um e-mail da imobiliária. Um erro, talvez. Um cadastro antigo. O assunto dizia: renovação de contrato, imóvel ocupado. Abri a mensagem. O nome do inquilino atual era o meu. Mesmo CPF.
mesmo RG, mesma assinatura digital. Desde então, vivo com uma certeza incômoda: a casa não cria cópias imperfeitas. Ela aprende até acertar. E quando acerta, não precisa mais do original. Às vezes, quando estou sozinho, sinto vontade de repetir frases em voz alta, de narrar meus próprios gestos, de dizer meu nome, só para ter certeza de que ainda sei pronunciá-lo corretamente. Porque, em noites muito silenciosas, eu escuto alguém praticando. Não aqui, mas em algum lugar antigo demais para esquecer. E eu sei. Sei que, quando a casa terminar de aprender tudo o que falta, ela virá buscar o resto de mim. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo estranho. Um silêncio mais pesado. A sensação de que o ambiente ao seu redor mudou um pouco. Casas não são apenas paredes e telhados. Algumas aprendem. Outras esperam. E há aquelas que jamais esquecem quem passou por elas. As histórias que você ouviu hoje não falam apenas de lugares assombrados. Elas falam de escolhas. De pessoas que entraram achando que estavam sozinhas. E descobriram tarde demais que a casa já as conhecia. Talvez você ache que são apenas relatos. Mas toda casa antiga guarda algo. Um nome. Um momento. Ou alguém que nunca conseguiu ir embora por completo. Então, quando apagar a luz esta noite, preste atenção nos sons. Nos estalos. Nos sussurros que parecem chamar você pelo nome. Porque algumas casas não precisam que você volte. Basta que você se lembre delas. Boa noite. E cuidado com o lugar onde você chama de lar.